Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso aqui, né? A gente vai estar agora nessa sessão falando sobre OO, né? Que é orientação a objetos. A gente vai entender alguns conceitos aí que são importantes para o decorrer do curso. E um dos primeiros aí que a gente vai estar abordando, né? São as classes, né? O que é uma classe, né? Para que serve, como que a gente cria uma classe e assim por diante, né? Então, classe é uma estrutura que define um tipo de objeto, né? A classe seria como um modelo, né, para a criação de objetos. Daqui a pouco a gente vai ver o que são objetos. Mas pensa na classe como uma receita, né? Uma receita de bolo. Você tem uma receita e com essa receita você consegue fazer bolos, né? Não sei se ficou muito legal esse exemplo, mas seria basicamente isso, né? É um modelo para a criação de alguma coisa. No nosso caso aqui, objetos. Aqui no slide, eu coloquei que classe é uma estrutura fundamental que define um tipo de objeto, né? Ela serve como um modelo para a criação de instâncias. Toda vez que a gente mencionar a criação de instâncias, a gente está falando criação de objetos, tá? Que possui comportamentos, que são os métodos e características, né? Que são os atributos específicos de uma classe. É definida, né? A gente já viu já que uma classe é definida pela palavra-chave class, né? Seguida pelo nome da classe, e pode conter um ou mais variáveis de instância, né? Que são os atributos e métodos. Os métodos vão descrever os comportamentos da classe e os atributos descrevem as características. Então, uma classe ela pode ter comportamentos e atributos, né? Comportamentos através dos métodos e os atributos que vão descrever as características dessa classe. Beleza? Vou dar um exemplo aqui no próximo slide de uma classe em UML, né? O UML é uma linguagem de notação que serve para ilustrar, né, comunicar aí um jeito de escrever as classes, né? Uma linguagem de modelagem, né? E aí o que acontece? Aqui do lado direito a gente tem um exemplo de uma classe usada em um diagrama, né? E aí tem o nome da classe, né? A gente sabe que toda classe precisa de um nome e a palavra reservada para a criação lá de uma classe, né, para declaração de uma classe, melhor dizendo, é a palavra class, né? E aqui tem algumas marcações que eu coloquei para a gente observar. Primeira coisa, a classe tem que ter um nome, né? O nome da classe. Depois a classe ela pode ter atributos, né? Ela pode ter vários atributos lá. E depois ela pode ter comportamentos, né? Esses comportamentos aí que eu coloquei aqui, ó, são os métodos que definem as funcionalidades da classe, tá? E essas funcionalidades a gente vai ver através dos métodos aí, elas têm uma assinatura específica, melhor dizendo, eles têm uma assinatura específica, né? Então o método tem que ter um modificador, o método pode ter argumento, o método tem que ter um tipo de retorno e assim por diante. E dentro de uma classe, quando a gente tem os atributos lá e os métodos, a gente já viu que a gente tem os modificadores de acesso, né? Ou os modificadores aqui também eu coloquei de visibilidade. Dentro de uma classe você também vai poder encontrar os construtores, né? Daqui a pouco a gente vai ver o que é um construtor, que é um método, né? Não um método, porque ele não tem retorno, mas ele tem um parecido com o método e tem que ter o mesmo nome da classe, um construtor. Então, o construtor tem que ter o mesmo nome da classe, parece um método, só que ele não tem tipo de retorno. A gente vai ver isso quando a gente for falar sobre construtor com mais detalhes. E também uma classe pode ter blocos de inicialização. Esse é opcional. Aqui do lado direito, onde eu coloquei aqui um exemplo aqui do um diagrama aqui para representar uma classe, a gente tem o nome da classe, aí aqui tem nome do atributo e nome do atributo, certo? Cada atributo ele é de um tipo, né? Então cada atributo é de um tipo, ele tem um valor default, que é um valor para ele ser inicializado, e ele tem a visibilidade, né? Se ele é public, se ele é protected, né? Se ele é privado e assim por diante. Então todo atributo, isso aí você já pode gravar, todo atributo vai ter um tipo e um modificador de acesso, tá? Ou modificador de visibilidade. Da mesma forma, os métodos aqui, ó. Os métodos também têm a visibilidade, tem o nome do método e tem a lista de argumentos. O método pode ter argumentos ou não. Depois a gente vai ver o que é isso. E um tipo de retorno, né? Tipo de retorno. Henrique, é importante eu saber tudo isso aqui agora? Não, não é importante, tá? Se você conseguir
só através desse slide, dessa explicação, já conciliar isso na sua mente, ótimo. Se não, na hora que chegar para falar sobre métodos, a gente explora mais. Mas o que eu preciso que você entenda desse slide agora é que classes elas possuem atributos e comportamentos, né? Os atributos através das suas variáveis de instância lá da classe, né? E os comportamentos, melhor dizendo, as funcionalidades que uma classe pode ter também são definidas através dos métodos, beleza? Classe também pode ter construtores ou blocos de inicialização, tá bom? Então a gente vai ver isso daí com mais detalhe nos laboratórios, mas eu quero mostrar mais uma imagem aqui, que é um exemplo de uma classe mesmo, né? Então aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem aqui uma classe, né? O arquivo fonte aqui chama automóvel, ele está com ponto .java, então a gente já sabe que é um arquivo fonte, né? Um arquivo Java. Representa que esse arquivo, dentro dele tem a representação de uma classe. Aqui a gente vê a declaração, né? Uma classe pública, a palavra reservada class e o nome que eu dei para a classe, automóvel, certo? Palavra reservada class e o nome da classe automóvel. E aqui eu tenho 4 atributos, né? Ou 4 variáveis de instância. A primeira é proprietário, identificador aqui proprietário, né? Variável proprietário, e esse proprietário é o identificador, é o nome da variável, né? A forma que eu vou identificar ela. Ela tem um tipo string, e tem um modificador de acesso, beleza? Da mesma forma, na parte de baixo a gente tem a variável aqui, ou o atributo modelo, com um tipo string e o modificador de acesso public, certo? Da mesma forma que a gente tem uma placa, né, do tipo string e o modificador protect, e depois ano, int, o tipo e o default, né? Então aqui a gente tem o que a gente viu no slide anterior. Temos o modificador de acesso, o tipo e o nome do atributo, né, que é o identificador, beleza? Então a gente está falando que, por exemplo, proprietário é do tipo string e aquele atributo é privado, ele só pode ser acessado dentro da classe. A gente está falando que modelo é do tipo string e é público, pode ser acessado de qualquer lugar, né? E da mesma forma, melhor dizendo, placa é do tipo string e é protect, pode ser acessado por herança. E o ano só pode ser acessado por pacote, né? Ou dentro ali da mesma classe. O automóvel ali, ó, a classe automóvel, ela possui esses atributos aí. São as características da classe automóvel. Então, quando eu instanciar, lá a gente vê, quando a gente criar um objeto, que ele criou o objeto, esse objeto vai ter essas características, certo? O objeto automóvel vai ter um proprietário, vai ter um modelo, vai ter uma placa e vai ter um ano, beleza? Aqui nessa imagem aqui ainda, na mesma imagem do lado esquerdo, aqui ó, eu fiz questão de destacar no Eclipse que quando você define aqui os modificadores de acesso para os atributos, você vai mandar gerar lá um construtor, ele te mostra aqui, ó, 4 imagens diferentes, ó, triângulo, bola amarela, uma verde e uma vermelha. Cada cor dessa aqui, ó, representa o tipo de modificador de acesso. Por exemplo, o vermelho está falando que ele é privado. O verde, ele é público. O amarelo, ele é protected. E esse triângulo aqui, ele é default, tá? Isso aí é só para você ficar atento na hora que você estiver criando, para você já poder assimilar melhor, tá? E do lado direito aqui, ó, a gente tem uma classe mais completa, né? Tem uma classe aqui já mais completa. A gente viu aqui que tem um arquivo fonte, né? Que é o automóvel.java. Tem uma classe aqui, os seus atributos. Isso daqui, ó, foi o que eu tinha falado anteriormente. Isso aqui é um construtor. Construtor não tem tipo de retorno. O construtor tem que ter o mesmo nome da sua classe aqui, tá? E aqui tem alguns métodos aqui, certo? Que definem comportamentos e você pode invocar esses métodos de algum lugar que vai executar as funcionalidades que você definiu ali, beleza? Então é isso aí e depois a gente faz o laboratório e fica mais claro a teoria, beleza? Valeu, pessoal!